Bom dia, galera. Eu me chamo João Soares da Costa Filho e vou apresentar para vocês uma aula de conservação de energia, momento linear, impulso e colisões. Tá ok? Vou esperar aqui para ver se não teve nenhum problema na transmissão até agora. Não, até agora tá tudo ok. Então, Tá ok? Vou esperar aqui para ver se não teve nenhum problema. Então vamos começar a aula, né? Bom, nós vamos falando sobre o programa, né? O programa do Atletas da Física, que é um programa onde vai ajudar vocês que estão assistindo às aulas para ter um auxílio nas Olimpíadas de Física, né? E aqui eu vou começar com a parte de mecânica, com conservação de energia, momento linear, impulso e colisões. Para nós darmos esse início no assunto de energia, inicialmente nós temos que explicar o que são as energias potenciais e seus tipos. As energias potenciais são aquelas energias provenientes das forças conservativas. E na física, nós temos as forças conservativas do tipo peso, elástica e elétrica. Como as energias potenciais são provenientes dessas forças, logo nós vamos ter as energias potenciais gravitacionais, elástica e elétrica. A energia potencial gravitacional, como mostra aqui essa imagem, é uma energia onde eu tenho um corpo e que esse corpo está sobre um certo desnível em relação ao nível de referência. Ou seja, esse corpo está sob um certo desnível, ou seja, uma altura h, em relação ao nível de referência, que nesse caso é o solo. E a energia potencial elástica é aquela energia que está associada a um corpo massa-mola. Quando eu tenho um corpo massa-mola e acontece a deformação dessa mola, ou seja, a distensão, eu tenho uma energia potencial elástica que está sendo composta naquela ação. E a minha energia potencial gravitacional é dada pelo produto da massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, e a energia potencial elástica é dada pelo produto entre a constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado dividido por 2. No início, eu tinha explicado que a gente tinha tanto energia potencial gravitacional como energia potencial elástica e elétrica. Mas como nós estamos nessa primeira abordagem, ou seja, como nós estamos nessa física 1, eu não vou abordar energia potencial elétrica, porque ela nem vai ser tão importante nos exemplos que eu vou dar posteriormente, com energia, suas conservações e etc. Em seguida, nós temos a energia mecânica, que é um assunto muito importante nesse primeiro contato com a mecânica, nesse primeiro contato com a física. A energia mecânica é toda a energia associada ao movimento ou à possibilidade de haver movimento em um corpo. E ela é calculada pela soma da energia cinética com a energia potencial. Por isso que eu expliquei anteriormente esses tipos de energia potencial, porque na energia mecânica, essa energia potencial pode tanto aparecer de maneira elástica, como gravitacional, como elétrica. E a energia cinética é calculada pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E de acordo com essa equação da energia cinética, o que é que nós podemos tirar? Quando um corpo está em um certo movimento, nós compreendemos que esse corpo está sob uma certa velocidade. Então, se esse corpo está sob uma certa velocidade, podemos então afirmar que eu tenho uma energia cinética associada àquele corpo. Então, a energia cinética é aquela energia associada ao movimento de corpos em questão. E a energia potencial pode ser tanto do tipo elástica como elétrica ou gravitacional. E a energia mecânica é a soma das duas, como foi explicado anteriormente. Tanto a soma da energia cinética como a soma da energia potencial. E a unidade de medida de energia é sempre o joule. Beleza? Nós vamos agora entrar num ponto que é extremamente importante e que é extremamente importante que vocês prestem atenção, porque esse teorema é muito usado e é muito importante na física. Esse é o teorema da conservação da energia mecânica, que diz que em um sistema fechado e isolado, a energia mecânica é sempre constante.
a energia mecânica é sempre constante. E o que é um sistema fechado e isolado? Um sistema fechado e isolado é aquele sistema onde não há forças dissipativas agindo dentro dele e não há trabalhos externos agindo sobre esse sistema. E o que seriam essas forças dissipativas? Essas forças dissipativas são forças que eu transformo minha energia mecânica em não mais energia mecânica. Eu posso transformar essa minha energia mecânica inicial em energia do tipo térmica e etc. Eu não tenho mais transformação de energia mecânica em energia mecânica. Por isso que, como eu tenho que ter a conservação da energia mecânica, eu não posso ter forças dissipativas agindo dentro do meu sistema. E como mostra aqui a imagem, e como eu acabei de explicar, a energia mecânica tem que ser constante em todos os pontos, ou seja, a energia mecânica tem que ser igual em todos os pontos. E como mostra a imagem, a minha energia mecânica em H1 tem que ser igual à minha energia mecânica em H2, que por sua vez tem que ser igual à minha energia mecânica em H3. Em todos os pontos, a minha energia mecânica tem que sempre ser igual para que o teorema seja validado. E para que o teorema seja validado, eu necessito ter um sistema fechado e isolado. Prestem bem atenção e se atentem nas questões para saber observar quando o sistema é fechado e isolado. Agora, nós vamos chegar em uma parte que é um pouquinho mais complicada, mas abrange, é uma maneira mais geral de nós darmos com a conservação da energia, que é o princípio da conservação da energia, que diz que a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca destruída. E nesse tipo de conservação da energia, eu posso ter energia dissipativa agindo sobre o meu sistema. Então, a minha energia inicial vai ser igual à minha energia final. Como foi anteriormente, foi dado o teorema da conservação da energia mecânica. Prestem atenção. E agora está sendo dado a conservação da energia. Então, aqui abrange de maneira geral. Toda a energia é conservada. Mas no anterior, não. Apenas a energia mecânica era conservada. Aí vocês podem ter uma dúvida. Ah, professor, mas qual a diferença entre teorema e princípio? No passado, que foi explicado, temos o teorema da conservação da energia mecânica. Teorema, como o próprio nome já diz, é algo provado e comprovado por alguma lei, por alguma equação e etc. E aquele teorema é comprovado. Eu só não vou provar nessa aula porque eu preciso dar um pouco assunto de trabalho que eu vou dar posteriormente e não nessa aula de hoje. E o princípio não é algo comprovado, mas é algo que, dado um postulado, é dado como uma verdade, que nesse caso é dito que a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca destruída. Beleza? Tá aí tudo tranquilo? Vamos adiante. Agora nós vamos à questão 6 da OBF de 2015, que diz o seguinte: considere uma situação análoga a uma montanha-russa, na qual um bloco desliza sem atrito sobre uma calha que tem um perfil representado na figura abaixo, onde H é igual a 4R, sendo R o raio do trecho circular. Considerando que o bloco parte do repouso do ponto A e H é igual a 5 metros, qual a velocidade do ponto B? Como é dado no enunciado da questão, ele fala uma montanha-russa na qual um bloco desliza sem atrito. E o atrito é uma força dissipativa. Como eu não tenho nenhuma força dissipativa agindo sobre o sistema, então eu posso sim usar o teorema da conservação da energia mecânica. Então eu vou pegar esses dois pontos, vou pegar o ponto A e vou pegar o ponto B e vou fazer a igualdade das energias mecânicas presentes nos dois pontos. Na resolução, nós temos o seguinte: observando o ponto A, nós temos que esse bloco está sob um certo desnível, ou seja, ele está sob uma certa altura em relação ao nível de referência, que é o chão. Então, como esse bloco está parado, ele não tem nenhuma velocidade nesse ponto, compondo apenas sua energia mecânica de energia potencial gravitacional. Já em B, ele quer a velocidade
do corpo nesse ponto B. Então, nesse ponto B, eu vou ter sim uma velocidade. Nesse ponto B, o corpo está em movimento. Entretanto, ele não tem nenhum desnível nem nenhuma altura. Então, eu não posso ter nenhuma energia potencial gravitacional agindo sobre o corpo nesse ponto. Então, como minha energia mecânica inicial é apenas do tipo potencial gravitacional e a minha energia mecânica final é apenas do tipo cinética, nós, como a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, podemos fazer a igualdade de expressões. Como a energia potencial gravitacional é dada por mgh e a energia mecânica e a energia cinética é dada por mv² sobre 2, nós podemos fazer a relação, ou seja, mgh é igual a mv² sobre 2. Dividindo todos os membros por m e passando 2 multiplicando, nós vamos chegar que 2gh é igual a v ao quadrado. Portanto, v é igual a raiz de 2gh. Como h é igual a 5 metros e g nós estamos usando como 10 metros por segundo ao quadrado, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 5, 100. 100 e a raiz de 100 nós sabemos que é igual a 10. Então, a velocidade é igual a 10 metros por segundo nesse ponto B. Resolvendo, então, a questão dada anteriormente. A próxima questão é a questão 11 da UBF 2013, que diz o seguinte: um carrinho de massa m com velocidade v movimenta-se sobre uma superfície horizontal conforme a figura abaixo. Este carrinho choca-se com uma mola de constante elástica K. Determine qual a deformação máxima ΔX da mola. Desconsidere todos os efeitos de quaisquer tipo de atrito nesse sistema. Novamente, como o próprio enunciado já diz, ele já pede para nós desconsiderarmos todo o tipo de atrito existente no sistema. Então, nós afirmamos que esse sistema é sim conservativo. Eu não tenho nenhuma força dissipativa agindo sobre ele. Logo, o teorema da conservação da energia mecânica pode sim ser aplicado nele. Inicialmente, nós vamos ter que o carrinho estava em movimento. Então, se o carrinho estava em movimento, ele estava sob a ação de uma energia cinética. Mas no final do percurso, toda a energia cinética foi transformada em energia potencial elástica. Por quê? Porque o carrinho para e deforma toda essa mola. Então, minha energia mecânica inicial é apenas do tipo cinética e a minha energia mecânica final é apenas do tipo potencial elástica. Então, fazendo a relação das duas, nós temos que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Portanto, mv² sobre 2 é igual a kx² sobre 2. Multiplicando todos os termos por 2, nós vamos chegar aqui mv² é igual a kx ao quadrado. Mas o que nós queremos é esse x, o que nós queremos é uma expressão para determinar essa deformação total. Então, isolando o x, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a mv² sobre k, logo x é igual à velocidade, que multiplica a raiz da massa sobre a constante elástica da mola. E essa é a expressão total para a deformação total da mola. O que vocês podem compreender é que não são questões de difícil entendimento nem de uma dificuldade grande. O que vocês têm que entender é saber aplicar o teorema e observar quando ali há conservação de energia mecânica ou não. Beleza? Essa parte de energia foi dada e agora nós vamos para o assunto de momento linear. O momento linear é uma grandeza vetorial e ela é essencial para o estudo da transferência de movimento. Ela é dada pela multiplicação da massa vezes a velocidade. Daí, o que é que nós tiramos? Que o momento linear tem a mesma direção e sentido da velocidade. Porque se nós temos a massa multiplicando a velocidade sendo a máxima constante, uma multiplicação de uma constante com um vetor, o sentido desse vetor vai permanecer o mesmo. Então, se o momento é igual à multiplicação desses dois termos, o momento vai permanecer com o mesmo sentido do vetor velocidade.
O momento linear também é dito como a quantidade de movimento. Ou seja, como é que eu posso explicar isso aí? Eu tenho um corpo que está sob um movimento linear. Se esse corpo está sob um certo movimento linear, se esse corpo se movimenta, eu tenho uma velocidade aplicada sobre ele. E se eu tenho uma velocidade aplicada sobre ele, dada a relação à massa do corpo, eu tenho uma quantidade de movimento que está sendo atingida ali naquele corpo. Por isso que o momento linear também é dado pela quantidade de movimento. E tem a sua unidade de medida, quilogramas vezes metros por segundo, porque a massa é em quilograma e a velocidade é em metros por segundo. A multiplicação dos dois, quilograma, metros por segundo. Tá ok? Vamos adiante, né? Vamos lá. Esse outro assunto é o impulso. O impulso ele é uma grandeza vetorial que relaciona a força aplicada em um corpo durante um certo intervalo de tempo. E o impulso pode ser dado pela multiplicação da força vezes o tempo, da força vezes o tempo, e também pode ser dado pela área de um gráfico da força em função do tempo, ou seja, a área abaixo da curva de um gráfico da força em função do tempo é numericamente igual ao impulso. E temos também o teorema impulso e quantidade de movimento, que diz que o meu impulso é igual à variação de quantidade de movimento existente em um corpo. E, analogamente ao exemplo da quantidade de movimento, o impulso vai ter o mesmo sentido da força. Se nós temos uma grandeza escalar, que é o tempo, multiplicando com a grandeza vetorial, o vetor vai permanecer com o mesmo sentido. Então, se a multiplicação dos dois gera um impulso, o impulso vai ter o mesmo sentido da força. Uma coisa que nós podemos tirar desse impulso são exemplos que nós podemos ter no nosso cotidiano, né? O que é que nós podemos ter? Vamos lá. Você está ali no seu feriado, está ali no seu final de semana e vai curtir uma praia ou uma lagoa. Agora não, porque a gente está em pandemia, né? Mas antes aí vocês iam curtir uma praia, uma lagoa e por aí vai. Quando vocês estão lá curtindo a praia, uma lagoa, vamos pegar uma lagoa que é mais calma, né? Não tem muita onda, ninguém é jogado e tal. Sempre você vai ver aqueles meninos brincando com aquelas brincadeiras chatas de pular na lagoa, né? E o que acontece nessa brincadeira? O pessoal mais do interior, né, fala que o menino fica naquela posição meio acocado, que é aquela posição onde você se agacha. O menino se agacha e faz aquele famoso pezinho. Quando ele faz aquele famoso pezinho, vem o outro amigo dele e apoia o pé dele ali na mão do seu amigo. O que acontece? Quando ele faz isso, o menino se abaixa juntamente com seu amigo e depois pula. O que foi que aconteceu isso aí com relação ao impulso? Quando o menino fez essa certa ação, ele aumentou o tempo de contato dele com a superfície, ou seja, ele aumentou o tempo de contato dele com a mão do seu amigo, usando uma força constante. Então, se ele aumenta o tempo de contato, ele aumenta o tempo de contato, ou seja, tem um tempo de contato que ele desce até lá embaixo, depois tem um tempo de contato que ele sobe para dar aquele pulo. Se ele aumenta esse tempo de contato em relação a uma força constante, se eu aumento o tempo com a força constante, eu aumento o impulso. Então, quanto maior for o meu tempo, maior vai ser o meu impulso. Se esse exemplo não tiver ficado bem claro, né? Vai que ninguém nunca tenha feito essas brincadeiras aí de menino velho, né? Temos outro exemplo que é bem simples. Eu tenho um amigo meu do IF que ele é jogador de vôlei, né? E ele fala que ele é muito bom na posição dele. E ele joga de meio. O que é que essa posição faz? Ela é aquela posição onde você não ataca tanto e você tem uma função de bloquear bastante. E o que é que ele faz quando ele vai bloquear? Ele se abaixa muito no chão e depois pula. Ou seja,
ele aumenta o tempo de contato dele com a superfície e depois pula. Eu tenho tanto um tempo de contato como o tempo que ele vai pular. Então, se ele aumenta esse tempo aqui, ele aumenta o seu impulso. Por isso que quando ele vai até lá embaixo e pula, ele consegue ir numa altura maior, porque seu impulso foi maior. Por isso que ele consegue fazer o bloqueio, né? E o cara dando um impulso desse, ainda mais sendo um gigante do jeito que ele consegue bloquear facilmente o seu adversário. Outra relação importantíssima que nós podemos tirar daí é da força em função do tempo. A gente sabe que o impulso é igual à multiplicação da força vezes o tempo. Então, a força é igual ao impulso sobre o tempo. Coloquem na cabeça de vocês de acordo com essa forma. A força é igual ao impulso sobre o tempo. Até aí tudo ok. Você está vindo do trabalho, você está vindo de uma aula, numa quarta-feira à noite. Você vem dessa aula ou vem do seu trabalho e se depara com um acidente. E você vê que o carro está todo amassado, a sua frente do carro está toda amassada. E você pensa, poxa, aí não sobreviveu ninguém. Se o carro está todo amassado desse jeito, não tem como ter sobrevivido ninguém. Mas aí que está o erro. Existem carros que foram feitos para amassar daquela forma ali. Por quê? Se a força é igual ao impulso sobre o tempo. Quanto mais tempo o carro demora para amassar, menor vai ficar a razão do impulso sobre o tempo, tomando o impulso constante. Então, se menor vai ficar essa razão e essa razão é igual à força, menor vai ficar a força aplicada no carro naquela colisão, naquele choque. Então, existem carros que foram feitos para amassar daquela forma para que em um acidente não morra ninguém ou salve alguma vida, né? É um exemplo bem trágico, mas é uma coisa que nós podemos tirar desse assunto, é algo que nós podemos tirar dessas relações de impulso, tá ok? Agora, né, vamos adiante. Outro teorema que é essencial e importantíssimo na física é o teorema da conservação do momento linear, que acontece em um sistema fechado, isolado e livre de forças externas. E, quando eu tenho nesse sistema, a minha quantidade de movimento total vai ser conservada. Em problemas de colisões, que serão mostrados posteriormente, esse teorema vai ser essencial para nós resolvermos alguns tipos de questões. O que é que nós temos aqui? A minha quantidade de movimento linear vai ser conservada. Então, o meu momento inicial vai ser igual ao meu momento final. Em todos os pontos do percurso, a minha quantidade de movimento vai sempre permanecer a mesma. Ok? Vamos lá. Agora nós temos a questão 6 da OBF 2019, que diz que um bloco de madeira com massa de 1 kg, deslizando sobre uma mesa de madeira plana e horizontal, variou sua quantidade de movimento de 0,40 Newton vezes segundo, durante 0,20 segundos, devido unicamente à força de atrito entre ele e a superfície. Para a situação, podemos acertadamente dizer que o valor do coeficiente de atrito cinético existente entre a superfície de contato vale, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que ele quer nessa questão? Ele quer esse coeficiente de atrito cinético. E como é que nós vamos encontrar esse coeficiente de atrito cinético de acordo com as informações que ele deu? E vamos agora à resolução. A gente sabe que o impulso é igual à força média vezes o tempo, correto? Mas nós sabemos também que o impulso é igual à variação do momento linear. E ele fala na questão que o momento linear variou de 0,4 Newton vezes segundos. Então, como o meu momento linear variou de 0,4 Newton vezes segundos, o meu impulso é de 0,4 Newton vezes segundos.
Portanto, nós temos que 0,4 é igual à força aplicada vezes o tempo, que foi de 0,2 segundos. Portanto, temos que uma força de 2 newton. Isolando a força, vamos ver que a força é igual a 0,4 sobre 0,2, então a força é igual a 2 newtons. Mas, na própria questão, ele fala que a única força exclusiva que agiu sobre o sistema foi a força de atrito. Então, a força resultante sobre o sistema foi a força de atrito. E a força de atrito é calculada da forma a força normal vezes o coeficiente de atrito estático ou cinético. Mas nesse caso, como o corpo estava em movimento e ele pede o coeficiente de atrito cinético, nós vamos usar o coeficiente de atrito cinético e não estático. Então nós temos que a normal se anula com o peso, então a normal nesse caso seria igual ao peso. Então a normal é igual a mg, logo a força de atrito é igual a mg vezes o coeficiente de atrito cinético. Então, isolando os termos, nós temos que o coeficiente de atrito cinético é igual a força sobre mg. Só que nós sabemos que a força já foi encontrado, que é igual a 2 newtons. E a massa é igual a 1 kg e a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo. Então, 10 vezes 1 é igual a 10. Portanto, o coeficiente de atrito cinético vai ser 2 sobre 10, que é igual a 0,2. E o coeficiente de atrito cinético não tem unidade de medida, porque ela é uma grandeza adimensional. Então, não tem como eu saber em que dimensão ou em qual medida aquela grandeza está sendo relacionada. Beleza? Até aí tudo ok? Vamos adiante. Outro assunto importantíssimo é o assunto de colisões. Por que esse assunto é tão importante? Esse assunto é muito importante porque ele abrange muito exemplos que são dados no nosso dia a dia. Colisões entre carros, colisões entre bolas de sinuca e por aí vai. É um assunto que é bem geral no nosso cotidiano. E as colisões existem seus tipos, sendo eles colisões do tipo inelástica e colisões do tipo elástica. As colisões inelásticas são aquelas colisões onde os corpos se batem e após eles se baterem, eles saem juntos após a colisão. E a colisão elástica é aquela colisão onde os corpos se batem e eles não saem juntos após a colisão. Um exemplo de colisão inelástica é um exemplo básico, que é um exemplo, eu tenho uma bola de massa de modelar e eu tenho um amigo meu que está com um taco de beisebol. Eu jogo essa minha bola de massa de modelar nesse taco de beisebol e meu amigo rebate. Essa bola de massa de modelar vai ficar grudada no taco. Então, após a colisão, os dois corpos saem juntos. E um exemplo de colisão elástica que eu posso dar é uma colisão entre bolas de sinuca. Quando você está jogando ali com seu amigo uma sinuca, você dá uma tacada e acontece que as bolas saem separadas após a colisão. Entretanto, nesses tipos, nós vamos especificar algumas condições para acontecer. As colisões inelásticas, como eu falei, os corpos têm que sair juntos após a colisão. E nas colisões elásticas, os corpos irão sair separados. Entretanto, na colisão elástica, eu tenho uma conservação da energia mecânica atribuída naquele sistema. A minha energia mecânica vai ser conservada. Aí você pode perguntar, professor, mas por que essa energia mecânica vai ser conservada? Quando eu dou uma tacada numa bola de sinuca, eu tenho o atrito da mesa, eu tenho uma energia sonora que foi criada da batida das duas bolas. Por que a energia mecânica vai ser conservada? Vamos lá. Na física, nós trabalhamos com extrapolações. Então, nós trabalhamos com sistemas onde não acontecem no nosso mundo real, mas que uma extrapolação pode acontecer. Por isso que nós usamos essas condições e as colisões elásticas acontecem da seguinte maneira, com a conservação da energia mecânica. E as colisões inelásticas
acontecem com os corpos saindo juntos após as colisões. E a colisão pode acontecer em casos bidimensionais, ou seja, com a velocidade decomposta em x e em y. E também, como eu tinha explicado anteriormente, a conservação do momento linear vai ser essencial aqui, porque como o evento da colisão é instantâneo, podemos usar a conservação do momento linear, já que nenhuma força externa atuaria naquele exato momento. Como a colisão é um evento instantâneo, nós não conseguimos determinar em qual tempo aquela ação ocorreu. Eu não vou conseguir determinar que força externa agiu sobre aquele determinado sistema. Então, eu posso usar sim a minha conservação da minha quantidade de movimento. Até aí tá ok? Vamos adiante. Agora, nós temos a questão 7 da OBFEP de 2018, que diz que Floro era tão fascinado por bilhar que colocou uma mesa de bilhar no meio da sala e decidiu jogar com o irmão. Em uma de suas tacadas, lançou a bola branca com velocidade de 12 cm por segundo, em direção à bola preta, em repouso. O impacto fez a bola branca reduzir sua velocidade para 4 cm por segundo e a bola preta ganhar movimento. Desprezando o atrito e sabendo que todos os movimentos ocorrem em uma mesma direção, em um mesmo sentido, qual a velocidade da bola preta imediatamente após o impacto com a bola branca? Considere que as massas das bolas são iguais. O que é que a gente vai usar nessa questão? Nós vamos usar unicamente a conservação da quantidade de movimento, que foi dado por mim anteriormente, que pode ser usada em sistemas onde não há forças externas e dissipativas sendo ocorridas, que nesse caso nós não temos o atrito da mesa, nem a dissipação de energia sonora na tacada das bolas, né? Então, o que é que nós vamos ter? Desconsiderem o desenho, tá? Eu sei que não ficou um desenho bom, mas isso aqui era para ser uma mesa de sinuca e um taco, beleza? Até aí tudo bem. O que é que nós temos? Nós temos que o momento inicial é igual ao momento final. No meu momento inicial, eu tenho apenas a bola branca em movimento, porque a minha bola preta está parada. E no meu momento final, eu tenho a minha bola branca em movimento e a minha bola preta também em movimento. E o que nós queremos encontrar é a velocidade dessa bola preta. Como nós temos que as massas são iguais, não vai ter problema nenhum. No primeiro caso, nós temos que M1V1, a velocidade da bola branca é igual a 12 cm por segundo, então vai ficar no primeiro lado 12m. E no outro lado, nós temos que a bola branca, depois de atacada, diminuiu sua velocidade. E multiplicando com a massa para dar a quantidade de movimento, vai ficar 4m. E a bola preta, que é nela que queremos encontrar sua velocidade, vai ficar mv. Então, 12m é igual a 4m mais mv. Colocando o m em evidência do lado direito, nós vamos ficar que 12m é igual a m, que multiplica 4 mais v, e dividindo todos os lados da equação por m, nós vamos ficar que 12 é igual a 4 mais v. Passando o 4 subtraindo, nós vamos ficar que a velocidade final da bola preta é igual a 8 cm por segundo. E eu deixei em centímetros por segundo e não em metros por segundo, porque essa questão na prova era uma questão objetiva e as opções eram em centímetros por segundo e não em metros por segundo. Por isso que eu preferi deixar dessa forma aqui. Beleza? Vamos adiante. Agora nós temos a questão 5 da OBF de 2012, que é uma questão um pouquinho mais complexa, mas que dá para a gente resolver facilmente também. Que diz que um sistema mecânico é composto por dois pêndulos simples idênticos de comprimento L e massa igual a M. Na situação 1, indicada na figura abaixo, um dos pêndulos é deslocado de uma altura h com relação à horizontal e solto a partir do repouso. A situação 2 indica o exato momento na horizontal em que dois pêndulos colidem e permanecem juntos, grudados. A partir de então, considere G como aceleração gravitacional local e determine
qual a altura h que o conjunto alcança após a colisão. Qual vai ser a nossa sacada? Nós vamos ter que determinar onde acontecem as quantidades de movimento e onde acontecem as conservações da energia mecânica. Como eu não tenho nenhuma força dissipativa agindo no meu sistema, eu vou ter sim a conservação da energia mecânica. Então, quando essa bola aqui de massa m desce de acordo com uma certa altura h, eu tenho uma conservação da energia mecânica. Eu tenho que a minha energia mecânica, que inicialmente era do tipo potencial gravitacional, foi transformada em energia do tipo cinética. Então, a minha velocidade, nesse ponto, vai ser a raiz de 2gh, que foi explicado lá no exemplo inicialmente, que pode também ser usado nessa questão, tá ok? Tá aí tudo de boa. E, pessoal, peço desculpas aí, né, por esses carros estarem passando aqui na rua. Não tem muito o que fazer, então eu peço perdão aí por essa zoada desses carros de som que vêm passando aqui na rua, né? Peço perdão, foi mal. Mas indo adiante, como nós já temos a velocidade dessa bola ao ao descer essa altura h, nós vamos ter o seguinte: no começo e no fim da ação, o que é que nós vamos ter? Inicialmente, eu tenho apenas a quantidade de movimento da minha primeira bola, já que a minha segunda está parada e as duas têm a mesma massa. Então, mv1 é igual a, no final, eu tenho tanto a minha massa 1 quanto a minha massa 2. As bolas saem juntas após a colisão. Então, mv1 é igual a 2m v', que v' é o que nós vamos encontrar. Logo, cancelando a massa em todos os termos, nós vamos ficar que v1 é igual a 2v'. Portanto, como v1 eu expliquei que era igual a 2gh, v' é igual a raiz de 2gh, v' vai ser igual a raiz de 2gh sobre 2. Então, essa é a velocidade que as duas bolas saem após a colisão. Beleza? Mas o que ele pede não é a velocidade, e sim a altura que essas duas bolas alcançam no final. A altura final que essas duas bolas alcançam após a colisão. Como as duas bolas saem grudadas, então podemos usar elas apenas como um corpo. Então nós vamos ter que inicialmente tínhamos só a energia mecânica do tipo cinética. E toda essa energia mecânica que era do tipo cinética foi transformada em energia do tipo potencial gravitacional. Então, fazendo a relação das duas, nós vamos ter que mv² sobre 2 é igual a mgh. Só que no caso, nós vamos ter que m é igual a 2m, já que é a soma da bola 1 da soma da massa da bola 1 com a soma da massa da bola 2. E como v' é igual a raiz de 2gh, nós vamos ter que 2m vezes v² linha sobre 2 é igual a 2mgh. Portanto, h é igual a v' sobre 2g. Se v' é igual a raiz de 2gh sobre 2, v² linha vai ficar 2gh sobre 4. Jogando o 2gh sobre 4 novamente na expressão, nós dividindo o 2 por 4, nós vamos ficar que h é igual a gh sobre 2, que divide por g. Portanto, a minha altura final é igual à minha altura inicial, que foi esse hzinho, dividido por 4. E essa é a expressão final para a minha altura final no final da minha ação. Beleza, pessoal? E, voltando aqui no início, só para finalizar a minha apresentação, eu peço desculpas se algo não tenha ficado muito claro na mente de vocês ou se eu não tenho explicado direito. Eu vou procurar melhorar em próximas aulas e até o momento o assunto dado foi esse: conservação de energia, momento linear, impulso e colisões. E eu agradeço pela compreensão de vocês e pela atenção, e próxima semana estamos aí novamente. Muito obrigado e bom dia.